Você consegue ler este documento? Talvez não com facilidade. Isso porque esse documento foi escrito há 200 anos e a forma de escrita dele é bem diferente do que estamos acostumados hoje em dia. Mas assim como os textos narrativos, como a crônica, como a fábula, a lenda, esse tipo de texto também nos conta uma história. Nesta aula, eu e você juntos vamos descobrir qual é a história que está por trás desse texto. Olá, meu nome é Suelen Cristina, sou professora de língua portuguesa e nesta aula nós iremos analisar documentos históricos da Câmara dos Deputados para compreender como textos históricos nos contam os valores da sociedade à época e também ideias e debates que transformaram a sociedade. Nós já sabemos que antes de ler qualquer texto, nós precisamos responder algumas perguntas. Quem escreveu esse texto? Quando esse texto foi escrito? E com qual finalidade esse texto foi escrito? Mas, professora, eu não consigo ler esse texto. Tudo bem, não tem problema. Historiadores e pesquisadores, quando estão trabalhando com documentos históricos, usam a transcrição desses documentos. Então, veja só. Aqui é o documento original e aqui é a transcrição dele. Ficou bem mais fácil agora de ler, certo? Vou te dar um tempo para você escrever no seu caderno as respostas das perguntas. Quem escreveu esse texto? Quando ele foi escrito? E por qual foi a finalidade desse texto? Que bom! Agora nós vamos às respostas. Quem escreveu esse texto foi o deputado Clemente Pereira, e ele apresentou esse texto em 1826 à Câmara dos Deputados, na época, e também teve como finalidade o fim da comercialização de pessoas escravizadas. Foi isso que você anotou aí? Agora que você fez a interpretação do texto, vamos analisar como a forma de escrita é diferente da forma como escrevemos hoje. Agora você vai olhar para o artigo 3º. Tá vendo? Beleza. Preste atenção nas palavras, na forma como elas foram escritas. Perceba se há palavras que hoje não são mais escritas da forma como está apresentado no documento. Você percebeu que a palavra acomodada está escrita com 2C e 2M? Hoje em dia nós escrevemos acomodada com 2Cs ou com um só C? Com 2Ms ou só com um M? Percebeu que hoje nós escrevemos apenas com um C, a palavra acomodada, e também só com um M. Percebeu que a língua, ela muda também conforme o tempo? Agora nós iremos fazer uma interpretação mais profunda no texto. Continue olhando o 3º artigo desse texto. Veja que o deputado diz sobre a necessidade de criar uma lei que regulará o modo de educar e empregar os libertos. Agora me diga, por que o deputado achava importante incluir a educação e o emprego para aqueles que conquistariam a liberdade? Mas, professora, essa resposta está no texto? Está, mas não da forma como nós imaginamos, de uma forma explícita, ou seja, está escrito diretamente a resposta. Na verdade, está de uma forma implícita, ou seja, nós deduzimos, nós chegamos a uma conclusão através de evidências, de pistas e de premissas. E isso nós chamamos de inferência, ou seja, eu vou usar o que estava acontecendo naquela época. Então, o que o texto me diz sobre a época? Estamos na época da escravidão. Estamos pensando em acabar com a comercialização de pessoas para a escravidão. E nesse caso, nós também queremos dar educação a essas pessoas que foram libertas. Ou seja, nós queremos dar educação para que essas pessoas se incluam na sociedade através da educação e do emprego. Dessa forma, através da inferência, nós conseguimos deduzir que o deputado Clemente Pereira
achava importante que a liberdade viesse acompanhada da educação e da inclusão ao meio de trabalho, para que essas pessoas pudessem se integrar na sociedade. Nessa altura da aula, você já entendeu que textos históricos refletem os problemas, as ideias e os valores de uma época. E percebemos também que já lá no Brasil Império havia uma preocupação ao acesso à educação e ao emprego. Educação e trabalho são direitos sociais que foram garantidos na nossa Constituição como direitos fundamentais. Agora me diga, você, assim como o deputado Clemente Pereira, acredita que a liberdade deve vir acompanhada de educação e trabalho digno? Acredita que somente assim seria necessário garantir a inclusão social dos libertos? Imagina que você é um deputado ou uma deputada em 1826. Escreva um pequeno parágrafo respondendo a seguinte pergunta: quais medidas seriam necessárias para garantir a igualdade e a inclusão dos libertos à sociedade? Não esqueça de apresentar sua opinião e de escrever argumentos que sustente a sua opinião. Nessa aula, nós aprendemos três coisas importantes. A primeira é que documentos históricos são importantes fontes de informação. A segunda é que é totalmente possível ler, interpretar e analisar documentos históricos usando a sua transcrição. E, por fim, compreendemos que a nossa sociedade e a nossa língua vão se modificando com o tempo. E você, o que mais te chamou a atenção nesse documento de 1826?